Olá, uma ótima noite a você. Seja bem-vindo ao BMC Business, nosso encontro com presidentes e gestores das principais companhias do país. Meu nome é Felipe Nascimento e hoje vamos conversar com a Fami Capital. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A Fami Capital é o maior escritório independente de investimentos do país. Se apresenta como um ecossistema do mercado financeiro com serviços de assessoria, gestão de ativos e consultoria financeira, além de também oferecer infraestrutura de banking para outras empresas. A Fami nasceu da fusão de dois grandes escritórios, Messing e Faros. A operação foi concluída em 2023. Com a fusão, passaram a investir em outras linhas de receitas para atender os clientes. Hoje, pouco tempo após a conclusão da união, essas novas frentes de negócios já representam 25% de toda a receita da companhia. Na assessoria de investimentos, atende clientes private e também de alta renda. São 65 bilhões sob custódia em ativos no Brasil e também no exterior, mais de 50 mil clientes e 13 operações espalhadas pelo país. A meta da companhia é atingir 100 bilhões de reais sob custódia até o fim de 2025, marco ainda inédito para escritórios de assessoria no país. No meio do caminho, desafios como a economia brasileira e a estagnação do crescimento do mercado financeiro nacional. Recebendo aqui Mauro Silveira, sócio CEO da Fami Capital. Mauro, seja bem-vindo aqui ao BMC Business, um prazer recebê-lo na nossa casa. Bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Prazer falar com vocês. Com certeza vai ser uma experiência muito legal. Ô Mauro, para a gente começar esse nosso bate-papo, para o pessoal de casa também entender um pouco mais, o que é a Fami Capital? Conta um pouquinho para a gente da história e do que faz efetivamente a Fami. Legal. Somos uma empresa do mercado financeiro, né? Na verdade, a gente se considera um ecossistema do mercado financeiro, que a gente possa comprar. Óbvio que a nossa veia principal de negócios são investimentos, são produtos financeiros, né? Mas o cliente pode acessar através da gente outros produtos do mercado financeiro também, como toda a parte de banking, seguros, câmbio e vários outros produtos ligados ao mercado financeiro, né? A Fami, uma empresa que nasceu recentemente, né? Veio da fusão da Messing e da Faros, que eram as duas principais operações vinculadas à corretora XP. Né? Decidimos, no início de 2023, unir forças, né? A gente sempre enxergava que esse nosso mercado era um mercado de consolidação, mercado que precisava ter volume, precisava ter estrutura para atender cada vez melhor o nosso cliente. E tanto a Faros quanto a Messing eram empresas complementares, né? Acho que tanto na parte de regional, porque era a Messing nasceu no Sul, Faros nasceu em Rio, São Paulo, né? E a gente estava presente em regiões diferentes também do Brasil, né? A gente muito forte, região centro-oeste do país, região sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Curitiba, Florianópolis, e a Faros sempre muito presente, Rio, São Paulo e também em BH, né? A gente também tinha operação em São Paulo, interior de São Paulo, São Paulo, digamos, era a única praça assim que a gente competia mais diretamente. E decidimos unir força, vimos valores parecidos, vimos sinergias importantes no negócio, já fazem quase 2 anos, né? E a empresa está andando muito bem agora com esse novo nome de Fami Capital, né? Que remete à família, que é algo que a gente gosta muito e vê muito valor em trazer. E também fala muito, Fami é Faros e Messing Investimentos, né? Então deixa um pouco dessa história de Faros e Messing para trás, mas carrega no nome para o nosso futuro, né? Um futuro brilhante que a gente acredita que tem muita coisa ainda para construir daqui para frente. Muito bom. E em relação ao modelo de negócios, né? Diante dessa fusão, teve alguma alteração, alguma mudança, alguma correção de rota? Como que está o modelo de negócio hoje? Como que está essa estrutura? A gente cresceu trazendo assessoria financeira para os nossos clientes, né? Então, claro que até pouco tempo atrás era praticamente 100% focado em investimentos, né? Então, aquele cliente que estava no banco, mal assistido, não tendo aquela assessoria personalizada em investimentos, foi onde a gente cresceu e as principais operações da XP cresceram, né, ao longo do tempo, né? E de um tempo para cá, óbvio, com uma estrutura muito maior, acho que esse foi um ponto bem importante da nossa união, né, de conseguir ter uma estrutura muito mais completa para o nosso cliente. Falei um pouquinho dessa ideia de ecossistema que a gente fala, que é o cliente poder entrar dentro de uma empresa e poder comprar qualquer produto financeiro que ele acesse, né? A gente sempre
comenta muito hoje em dia, o cliente ele quer a praticidade, né? Ele quer poder chegar num lugar e ter um serviço completo, óbvio que sempre com atendimento de qualidade, um preço competitivo, né? A gente tendo isso, a tendência é que o cliente acabe comprando não só investimentos com nós, muitos dos nossos clientes são empresários, então a gente acaba atendendo boa parte da estrutura da empresa dele também, né? Seja em investimentos e seja em outros produtos que ele acaba demandando através da pessoa jurídica que ele tenha, né? E os clientes pessoas físicas também, né? Investimentos acaba sendo core business, mas tem os produtos que eles acabam demandando e a gente acaba podendo assessorá-los também. E nesse ecossistema, olhando para dentro um pouco, onde que está a margem? Como que está essa questão de remuneração? Como que vocês fazem dinheiro? Como que vocês crescem? Como que vocês atuam nesse sentido? Perfeito. Hoje praticamente 75% do nosso resultado ele vem ainda de investimentos, né? Vem da distribuição de produtos de investimentos e 25% já vem de novas linhas de negócio, como eu comentei. Então hoje o cliente ele pode fazer um câmbio com a gente, seja pessoa física ou pessoa jurídica, a parte de seguros pessoa física e toda a parte de seguros corporativos. Então, quando tu entra numa pessoa jurídica, o cliente consome vários tipos de seguros, desde o seguro do prédio da empresa, desde os seguros, enfim, várias linhas de negócio, né? A gente chama de seguros corporativos, o cliente pode acessar vários tipos de produto. A parte de banking, né? Então, a PJ ela não tem só investimentos, então muitas vezes ela quer fazer uma emissão de dívida, né? Ela quer entender, reestruturar a sua dívida, enfim, pagar alguma coisa e tomar uma dívida mais barata, por exemplo, né? Então, através do nosso corporate, a gente também pode assessorar o cliente nessa linha de negócio. Isso vem tomando corpo ao longo dos últimos anos, né? Então, através dessa nossa estrutura interna. Então, hoje, já praticamente 25% do nosso resultado vem dessas novas frentes de negócio. Mas é óbvio que o nosso core business, né, vem da nossa história, que é assessorar os clientes na parte de investimentos financeiros, né? Aí, tanto não difere se ter pessoa física ou pessoa jurídica, a gente, essa parte de distribuição de produtos, analisa muito o perfil do cliente, vê que perfil de produto, e a gente pode acessar qualquer produto do mercado financeiro, qualquer linha de produto, né, para qualquer perfil de cliente. Uma das coisas mais importantes, né, que a gente fala no mercado acaba sendo performance, né? A produtividade, a lucratividade, né? Maximizar os lucros com talvez um menor esforço ou com talvez menos trabalho, né? A regra do 80-20 que está muito disseminada aí por onde a gente vê no mercado. Como que vocês medem essa performance? Como que vocês premiam, inclusive, a performance dos colaboradores? Como que fica essa situação, até de mensuração, para encontrar melhores alternativas, melhores caminhos nesse sentido? Perfeito. Hoje, muito do nosso crescimento de resultado, ele vem para o crescimento de custódia e de novos clientes, né? Então, ou você passa a ter um share of wallet, lá, um pedaço do patrimônio de liquidez do cliente maior, né? Entendeu? Então, o cliente ou ele já tem 100% do patrimônio de liquidez com você, ou se ele não tem, você vai aumentando isso ao longo do tempo, com geração de confiança, com resultado em relação à sua carteira, ou com novos clientes, né? Então, hoje o nosso crescimento, digamos assim, ele vem muito dessas duas frentes. Ou crescer dentro dos nossos clientes atuais, seja em novos produtos, ou seja em tamanho de custódia, ou crescimento através de novos clientes, né? Hoje, praticamente 70% dos nossos novos clientes eles vêm de indicação dos nossos clientes atuais. Então, o cliente que é satisfeito, que está tanto com o atendimento quanto com o resultado da carteira, com a diversificação que a gente leva, é um cliente que acaba indicando, seja para um familiar, seja para o sócio, seja para um amigo, né? E aí vem muito da nossa linha de crescimento. Ô Mauro, nesse sentido, né, vocês, ao longo desse processo de fusão, se tornando FamiCapital, disseram que tem intenção de crescer bastante, 35% inclusive foi uma métrica colocada. Como que está essa percepção de crescimento? Como que está esse plano? Vocês estão rumando a esse objetivo? Está encontrando alguns percalços? Como que está esse plano? Nosso objetivo, quando a gente se uniu, início do ano passado, era nos próximos 2 anos a gente atingir 100 bi de custódia, né? Acho que 100 é um marco, né? Então nenhuma operação atingiu ainda. A gente tem muita convicção que vamos ser o primeiro e tinha o objetivo de final de 25. Pela projeção de crescimento, pelo nosso pace que a gente vai entregar esse ano, estamos projetando chegar lá, né? Óbvio que tem mais aí esse último TRI e mais todo o ano de 2025 de resultado. É o nosso principal
norte, porque a gente enxerga que crescendo tudo vem junto, né? Então vem resultado, vem satisfação do cliente, entendeu? Então acho que tudo vem no automático, né? Então o nosso principal objetivo é atingir esse 100 bi. Estamos otimistas aí com esse ano já vai ser um ano bom, um ano interessante de crescimento e também com o ano que vem, que acho que vai ser um ano importante para a gente manter essa velocidade. Está tendo algum desafio um pouco maior? Porque a gente sabe que o mercado está passando por um momento um pouco mais complicado, né? Algumas incertezas, alguns questionamentos a respeito de como que está funcionando toda essa situação do mercado. Vocês estão encontrando algum tipo de dificuldade, até mesmo para trazer esse plano à tona ou para conquistar esse plano por conta do cenário atual? Ou efetivamente a gente já passou por tantas coisas ao longo de tanto tempo, né? É apenas mais um problema ou mais um obstáculo que está sendo imposto aí nessa trajetória? Nós estava comentando antes dos bastidores, né? E eu estava lhe contando que eu tenho 17 anos de mercado financeiro e praticamente 17 anos da nossa empresa vinculada à XP, né? Então, nesse período a gente já passou por vários cenários econômicos, várias crises econômicas, vários partidos políticos que estiveram no poder, né? Já tivemos juros a 15, 16, já tivemos juros a 2,5, né? Então já tivemos guerra, já tivemos crise, vários formatos de desafios ao longo desse tempo, né? A gente, assim, é difícil falar, acho que o momento atual do Brasil é um momento desafiador, né? Acho que a gente tem bastante coisa para fazer, acho que eu não sou um economista, né? Mas acho que o que a gente lê e acompanha de mercado, acho que tem a questão fiscal, tem muitas coisas para ser ajustado, o país poder gastar um pouco menos, né? A gente ter uma credibilidade maior com o mercado externo, que a gente sabe que boa parte do investimento no Brasil também vem de fora, né? Então tem alguns fatores que interferem nisso. Agora teve a questão do juro americano, que está voltando um pouco. Então, assim, tem fatores externos que alteram, mas também a gente tem que se ajudar, né? Então acho que o Brasil tem um desafio, sim, mas eu não acho que isso interfira no nosso resultado. Quando a gente vê de potencial de mercado, Felipe, a gente vê que ainda quase 90% do dinheiro de investimento ele está concentrado nos 5 grandes bancos, né? Então existe uma concentração bancária ainda muito grande, né? Então a gente, óbvio, tem concorrentes, a XP também tem concorrentes no mercado, mas ainda 10, 12, 15% desse mercado está fora desses grandes bancos, né? Então, que são os principais, né? Os 5 grandes bancões, digamos assim, né? Então lá Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa e Bradesco, né? Então, ainda existe muita concentração bancária no Brasil. A gente acha que o cliente já investe de uma maneira diferente. Ainda tem muito mercado a se buscar, né? Quando a gente compara com outros países, e nem estou indo para o mercado europeu, mercado americano, que são mercados mais desenvolvidos, mas quando a gente fala de Chile, México, Índia, a China, são países que já têm lá 40%, 50% dos investimentos fora de grandes bancos, né? E no Brasil a gente está ainda muito atrás, né? Então acho que ali está a grande oportunidade. Óbvio que o cenário econômico mais estável, o país crescendo, o desemprego baixo, são coisas que, óbvio, que auxiliam para crescimento não só do nosso mercado, mas como de todo o mercado, né? Todo o mercado brasileiro. Mas a gente vê que tem um grande potencial porque ainda existe uma grande concentração de clientes investindo através dos bancos. Ô Mauro, e você comentou, né, inclusive no comecinho lá, sobre a FAME e falando que preserva muito e tem muita visão importante a respeito da família, né? Nesse contexto que a gente estava falando aqui dessa última pergunta, eu queria que você falasse um pouco da importância, né, da gente criar uma cultura, talvez, de investimento, né, passando de família para família, passando de geração para geração, até para a gente criar esse ecossistema, esse ambiente, né, de cuidado com o patrimônio, de crescimento do patrimônio por parte das pessoas que, como você falou, o Brasil acaba ficando muito atrás até de pares emergentes, pares, inclusive, muito próximos do que a gente tem hoje na nossa economia. Eu acho que deveria ser uma matéria desde o ensino médio, eu diria, né? Começar a ensinar antes de ter o recurso, né? A gente fala muito, no Brasil, a gente começa a pensar em investimentos quando a gente tem o patrimônio, né? Pô, agora que eu tive um recurso, seja através de uma economia, uma herança, ou seja qualquer tipo de maneira que surgiu aquela liquidez, né? Trabalho, poupança, enfim, o cliente começa, agora como é que eu vou investir? Deixa eu aprender um pouco, né? Ele já deveria ter tido esse conhecimento, né? Então, acho que a gente começar através
eu comentei do ensino médio, muitas vezes na faculdade tem matérias que já entram nessa parte de finanças com mais profundidade, mas eu vejo que o jovem, o adolescente, ele já deveria começar a introduzir essa questão financeira, né? Como investir, como poupar, né? Como lidar com o dinheiro. Acho que é um tema super importante e que a gente vê pouco na nossa grade escolar, digamos assim, né? Muito bom. Mauro, eu vou para um rápido intervalo, o papo está muito bacana aqui no nosso BMC Business. Daqui a pouquinho a gente continua falando um pouco mais sobre a Fami Capital, sobre modelo de negócios, inclusive vários temas muito importantes a gente vai abordar daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Continue com a gente. Estamos de volta aqui, BMC Business, conversando com Mauro Silveira, sócio e CEO da Fami Capital. Mauro, no último bloco a gente estava falando um pouco sobre o modelo de negócio, sobre crescimento, inclusive, da companhia, projeções. Queria entender um pouco mais quais as prioridades da Fami nesse momento. Estava comentando sobre patrimônio, estava falando sobre custódia, número de clientes. Qual dessas vertentes ou como crescer em cada uma dessas vertentes diante desse cenário que a gente estava comentando? Bom, a gente sempre vê como prioridade a qualidade e a satisfação do cliente, né? Acho que isso tem que ser a nossa prioridade sempre, né? Eu vejo que essas frentes de crescimento, a gente passa muito. O que a gente acredita em relação à parte de assessoria, Felipe? A gente vê que um assessor ele consegue dar um atendimento, dar um acompanhamento completo mesmo por uma faixa de 100 clientes, né? Eu diria. Então o assessor acaba tendo um tempo finito, né? Todos nós temos um tempo finito, né? E aí a ideia é que, enfim, ao longo do tempo o assessor vá qualificando a sua base, né? Vá acessando clientes de um ticket maior. Acho que é uma questão de evolução do profissional, né? E a gente tem uma necessidade de crescimento nessa parte de assessoria, né? Eu vejo que isso diferencia muito a gente dos bancos, por exemplo, né? Um gerente de conta hoje, ele tem muitas vezes, além dele tratar de vários produtos que não são investimento, muitas vezes ele tem lá 700, 800 mil clientes, agora alguns bancos com essa questão digital, até mais clientes, né? E a gente enxerga que é impossível entregar um atendimento de qualidade, né, um acompanhamento. Por exemplo, o nosso cliente, a gente tem a prática de, a cada no mínimo 60 dias, sentar com ele, revisitar a carteira, entender. O Brasil é super dinâmico, né? Então, às vezes, o que era bom há um ano atrás possa não estar mais tão bom, né? Então, como a gente adequa? É momento de investir em renda variável? Não, é momento de aguardar um pouco mais. Ou que pedaço da carteira aumentamos um pouco mais a exposição em inflação, porque o cenário diz que a inflação vai continuar alta ou não, a gente aloca em outra família de produto, enfim. Então, esse acompanhamento ele exige tempo, o assessor precisa crescer, mas também precisa atender muito bem a sua base. Então, a gente vê que esse crescimento através de time, de novas pessoas, é algo que a gente está sempre buscando, né? Esse ano a gente cresceu aproximadamente 10% o nosso time comercial, né? E a gente planeja que o ano que vem possa chegar a 30%, porque é uma das principais frentes que a gente enxerga para o nosso crescimento com qualidade, né? Então, poder ter mais gente nesse front comercial, atendendo bem os clientes, prospectando novos clientes. Então, acho que essa frente é super importante para o nosso crescimento. E aí é óbvio que a retaguarda junto, né? A gente tem um time, a gente fala muito que o assessor está no centro, né? Ele é o líder, o responsável por aquela relação com o cliente, o relacionamento, ele vai ser aquele elo de confiança, né, do dia a dia com o cliente, mas ele acaba tendo outras pessoas, outros especialistas que também vão atender aquele cliente. Então, mas esse cliente ele tem uma dúvida lá sobre um seguro, ou ele está preocupado com a sucessão familiar dele, né? O assessor muitas vezes vai lá, vai buscar aquele especialista e vai trazer para falar sobre um assunto. Então, esse time de retaguarda acaba crescendo conforme o time comercial vai crescendo também. Quanto mais assessores a gente tem, mais a gente vai precisar que esse time cresça para poder suportar esse atendimento de qualidade. Você comentou lá no começo, né, um pouquinho a respeito da história da Fami, a fusão, né, da Faros com a Messem. Queria entender um pouco se, claro, está bem recente ainda, mas se ainda tem alguma percepção de continuar consolidando o setor, continuar fazendo esses movimentos de fusão ou de aquisição de alguns outros escritórios, de colocar para dentro, para também ter uma possibilidade desse tipo de crescimento.
Olha, eu vejo que assim, tem pontos que são muito importantes de olhar numa união, numa fusão, né? Acho que a questão cultural, questão de sinergias, né? Então, acho que aquela união só para aumentar o tamanho da empresa, nem sempre ela é efetiva, né? Acho que isso a gente teve muito cuidado quando a gente conversou, começou o nosso papo, tivemos quase 6 meses de diligência ali para entender e para realmente efetivar isso. Mas assim, a gente enxerga que é um mercado de consolidação, nosso mercado. Acho que é um mercado que muitas vezes tu tendo volume, tu acessa a produtos diferentes para o cliente, né? Então eu vejo que é um mercado que tende a se consolidar ao longo do tempo. A gente, óbvio, está buscando crescimento, às vezes em praças que a gente não atua ainda. Então, às vezes uma fusão possa auxiliar a entrar numa praça nova, com gente já da região, gente que já tem relacionamento naquele local. A gente fez isso recentemente com uma fusão que a gente teve em Miami, né? A nossa operação offshore hoje de Miami veio através de um deal que a gente fez com um time de lá, que já atuava lá, já conhecia o mercado, já estava no mercado americano há muitos anos, né? Entendeu? A gente viu que aquilo fazia muito sentido a gente seguir, e a gente vê no Brasil isso também, né? Acho que tem muita oportunidade, tem muitas operações que muitas vezes chegaram até um certo tamanho e às vezes estão tendo uma dificuldade de dar o próximo passo, de crescer, e a gente tem um partnership interno. Acho que isso é um ponto muito legal. A gente se espelhou muito no partnership da XP, de Ambev, de outras casas que tem esse modelo de poder dividir, né? Então, a nossa empresa hoje tem mais de 100 sócios dentro da empresa, né? Então, todo mundo que se destaca, que tem uma performance interessante, ao final de cada ano pode ser convidado a entrar como sócio, comprar uma participação, enfim, participar do resultado da empresa, né? Então, acho que isso a gente vê como um grande valor. Muitas vezes, quando entra uma empresa, não é que a gente vai comprar um negócio, a gente vai unir forças, né? Então, esse cara vai vir desempenhar a mesma coisa que ele está fazendo, dentro de uma estrutura maior, vai poder atender melhor seu cliente, vai poder levar coisas diferentes e vai poder permanecer sócio, vai poder ter uma fatia do negócio da mesma maneira que outras pessoas do time. Ô Mauro, você comentou sobre algumas praças, né? Você falou de Estados Unidos. Como que está essa disposição geográfica de vocês, né? Até para a gente entender um pouco mais. Você tem um pouco mais de força aqui, um pouquinho mais de necessidade de força em outros lugares. Como que está essa distribuição e até para entender essa capilaridade de vocês? Perfeito. Hoje a gente tem operações no interior de São Paulo capital. Temos operações no Rio de Janeiro, Belo Horizonte. No Centro-Oeste a gente tem Brasília, Cuiabá e Goiânia, né? E no Sul a gente tem, região Sul, temos Curitiba, temos Porto Alegre e Caxias do Sul. Então, as praças que a gente está localizado hoje, todas as nossas praças são praças que a gente tem atuação acima de 30 assessores. Então, todas as praças são unidades robustas, as unidades que a gente tem bastante penetração, estamos há algum tempo nelas e todas elas com potencial de crescimento. O Brasil tem potencial em todos os lugares, né? Então, óbvio que a gente vê oportunidade em outras regiões também, mas a gente faz muito esse crescimento com muita diligência, né? Então, entender como a gente entra numa região, através de um sócio, através de uma fusão, como você comentou, o que é o melhor caminho, entendeu? Antes faz uma análise profunda daquele mercado. Então, a gente é bem diligente em relação a isso. Vemos que hoje a gente tem capacidade de continuar crescendo e atingir os objetivos de médio prazo dentro da estrutura que a gente já tem atualmente. E a questão internacional foi algo pontual por conta dessa necessidade ou tem essa intenção de expandir e crescer, inclusive, em praças internacionalmente? Bom, assim, o brasileiro ele tem um pouco costume de internacionalizar o seu patrimônio, né? Quando a gente compara com outros países aqui da América Latina, às vezes tem países que têm 20%, 30%, 40% do dinheiro, da liquidez já dolarizada, seja Estados Unidos ou outra praça, né? O brasileiro não tem tanto esse costume. Aqui a gente deve ter menos de 2%, 3%. Né? Então a gente vê um potencial em relação a isso. A gente enxerga que o cliente que passa a ter um tamanho de patrimônio, ele deveria ter um pedaço de seu patrimônio dolarizado. E aí vai muito de perfil, né? Deveria ser 2%, 3%, 5%, 20%, 30%. Aí o perfil de cada cliente. Mas é óbvio que para isso a gente ter uma estrutura para atendê-lo é super importante, né? Então é isso que a gente enxerga. O mercado americano acaba sendo o mais óbvio, né, de ter estrutura. Também através do mercado americano tu acessa o mundo inteiro, né? E Miami é uma cidade próxima, uma cidade que tem conexão com o Brasil, né? Então a gente enxergava que ali era uma porta de entrada. Temos uma estrutura lá, podendo atender os nossos clientes e podendo crescer também. Com frequência a gente faz eventos para levar nossos clientes lá. O ano passado
tivemos presente no Miami Open, ano que vem vamos estar de novo, levando algum grupo de clientes lá para conhecer nossa estrutura, para estar junto no evento internacional. Então a gente procura levar isso para os nossos clientes, essas experiências também que sempre geram um relacionamento interessante. Legal. Falando em cliente, hoje, atualmente, assim, como que está o público-alvo de vocês nessa fase, nesse modelo operacional? Estão focando mais varejo, family office, cliente private? Como que está a distribuição e também o foco de vocês nesse momento? Perfeito. Assim, a gente enxerga que consegue atender, a gente está muito bem segmentado, né? Então a gente vê que o cliente na faixa ali abaixo de 500K é um cliente que a gente atende de uma maneira digital, né? Que a gente possa assessorar ele à distância, né? Entregando produtos do perfil dele e tal. Então a gente é a nossa segmentação. A gente depois tem um ticket médio dentro da nossa carteira de cliente, da carteira de assessoria na faixa de R$1 milhão, né? A gente vê o cliente private acima de 10 e o cliente acima de 25, a gente enxerga que um cliente já possa acessar outro tipo de estrutura, seja através de um produto exclusivo, um fundo exclusivo, uma carteira administrada, ou através do nosso MFO, que aí o cliente também possa ter o patrimônio aonde ele achar melhor, né? Então, muitas vezes o cliente tem alguma reciprocidade com algum banco, alguma coisa, ele quer ter, diversificar sua carteira em outras casas, ele também pode, a gente presta essa assessoria, consolida esses relatórios para ele e auxilia ele nessas tomadas de decisão do que escolher, em qual momento, presta uma assessoria bem independente em relação às decisões dele. Maravilha. Mauro, preciso ir para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua esse nosso bate-papo, conhecendo um pouco mais sobre a Fami Capital com o Mauro Silveira, sócio e CEO da companhia. Continue com a gente, BMC Business volta já já. Estamos de volta aqui, BMC Business, com Mauro Silveira, sócio e CEO da Fami Capital. Mauro, estávamos conversando, né, a respeito dos clientes e de como é feita essa assessoria em diferentes níveis, né, de patrimônio e de necessidades dos clientes. Tem uma discussão bastante importante e que está ganhando corpo recentemente a respeito do tipo de remuneração. A Fami, né, como uma gestora, como uma asset, ela tem algum determinado tipo, como um escritório, tem um determinado tipo de remuneração. E as pessoas estão falando, poxa, fee-based é um futuro, fee-based é melhor, não, comissionamento é melhor. Queria entender um pouco da sua visão, da sua percepção a respeito dessa discussão e como vocês fazem dentro da Fami esse tipo de remuneração, até porque é importante a gente ter esse tipo de transparência em relação aos clientes também. Legal. Acho que é legal dar um passo atrás e falar um pouquinho do mercado americano, né? A gente sempre, o mercado financeiro, o mercado de investimento, a gente sempre se espelha como é feito lá, né? Acho que é um mercado mais envolvido, mais maduro que o nosso, né? E o mercado americano, ele tem esses dois formatos, né? Então, o cliente pode escolher quando ele abre a conta, quando ele inicia um relacionamento com um advisor lá de fora, se ele quer ser cobrado através de commission ou de fee-based, né? Então, ele pode escolher esse formato, né? E no Brasil é algo novo, né? No Brasil esse mercado começou através praticamente só de commission, o fee-based era algo que o cliente só através de um patrimônio mais alto conseguia acessar, através de produtos exclusivos, por exemplo, né? E é um tema que vem se falando mais ultimamente, né? O que é a nossa visão, assim? Acho que vai muito do perfil do cliente, né? Hoje o cliente dentro da Fami, ele pode escolher o formato de atendimento que ele quiser. Então, ele pode ser atendido tanto através de commission, que é o formato mais tradicional hoje, ou através de fee-based, independente do tamanho da carteira dele. Então, é uma decisão muito do cliente. A gente enxerga que, não, fee-based vai acelerar. Eu acho que ele vai crescer no Brasil, né? Porque é praticamente esse percentual muito pequeno hoje no Brasil, né? Mas quando a gente olha para o mercado americano, o mercado de commission é maior lá fora, né? Então a gente deve ter 35%, 40% do mercado americano através de fee-based e a gente tem a maior parte ainda através de commission, né? Então acho que sim, a transparência está vindo para o mercado, né? Então a gente cada vez o cliente está tendo mais acesso aos valores que são as remunerações, enfim, a distribuição de produtos. Eu acho que isso é super tranquilo, acho que o cliente vai poder escolher, entendeu? É um formato, vai muito do perfil dele, de que maneira ele quer ser, digamos assim, cobrado pelo serviço que ele recebe, né?
E acho que a estrutura da companhia é muito importante ela ter as duas opções e deixar extremamente transparente para o cliente o que é vantagens de um lado e de outro, né? Então, às vezes tem muito, a gente estava comentando antes, né? Às vezes tem muito do produto, acho que é importante a gente olhar o produto ao longo do tempo, né? Então, muitas vezes, eu comprei um título público que tem uma remuneração, um upfront, né? Mas, normalmente, esse título público ele vai ter lá 5, 6 anos de vencimento, alguns até bem mais, né? Então, assim, tem que ser dividido isso ao longo do tempo, né? Então, da mesma maneira que um fundo de investimento, ele tem lá essa taxa de administração e essa taxa de performance, dependendo do fundo, né? Então, aquilo é extremamente transparente para o cliente. Isso ele vai ter nos dois formatos, seja através do commission, seja através do fee-based também. Então, acho que assim, a ideia é que eu acho que vai crescer sim o fee-based, porque hoje ele é pouco significativo no mercado, né? As estruturas, as plataformas também hoje estão dando essa visibilidade, estão podendo atender o cliente dessa maneira, independente do tamanho. Acho que esse é outro ponto legal, né? Antes era um formato que o cliente tinha que ter um certo patrimônio para poder acessar. Hoje não, o cliente tem lá 500, R$1.000, R$1 milhão, ele possa decidir por ter esse formato de relacionamento com a empresa, né? Então, acho que é um ponto interessante. Acho que para nós não tem nenhum ponto de atenção. Acho que é muito bom porque o cliente pode escolher. E como eu falei, o mercado americano já existe isso há 20, 30, 40 anos, né? E lá é super tradicional e o cliente decide na hora. O cliente pode mudar ao longo do tempo também, né? Estou num formato, decide que é melhor. A gente vinha comentando também antes, vai muito dos ativos que o cliente tem na carteira para fazer sentido, né? Muitas vezes o cliente tem uma carteira de ações de longuíssimo prazo. Não vai fazer sentido ele pagar um fee-based por aquilo, né? Entendeu? Porque ele vai carregar aquelas ações, eu recebo só dividendo e nunca vou vender esses papéis, né? Ou daqui a pouco ele tem outro tipo de investimento que vai fazer sentido. Então vai muito do perfil e dele decidir. Acho que o nosso time de assessoria e boa parte dos assessores do mercado estão cada vez mais prontos para poder trazer essas diferenças, poder trazer os modelos e deixar o cliente bem confortável para a hora da escolha. E operando, né, nos dois modelos, isso é um diferencial na sua visão ou acaba trazendo argumentos para a captação de cliente, para a manutenção de cliente? Isso acaba sendo um ponto positivo para a FAMI, justamente porque existe uma discussão, existe uma rixa talvez até entre os dois modelos de remuneração. Vocês tendo essa porta aberta e essa transparência com os seus clientes, isso acaba sendo um ponto positivo? Ajuda a manter, captar e reter esses clientes? Acho que ajuda, com certeza, né? Acho que o cliente poder escolher o formato que ele quer ter a cobrança, acho que com certeza ajuda, né? Acho que existe um pouco de como tu falou antes, assim, existe um pouco de defesa do outro lado que eu acho que não é tão verdadeiro, né? Então, acho que o cliente tem que escolher, tem que entender bem que tipo de ativos ele tem na carteira, que tipo de carteira ele vai decidir montar, que horizonte ele tem dos investimentos. Acho que essa parte de perfil é muito importante o cliente definir antes, né? Então, o cliente muitas vezes que tem 30 anos de idade está montando um patrimônio, é muito diferente de um cliente de 60 que já tem o patrimônio pronto e quer remunerá-lo somente, né? Quer viver de renda. Então, vai muito do perfil do cliente, mas eu, óbvio, concordo, quanto mais opções a gente tiver para o cliente escolher, mais ele vai poder tomar essa decisão da melhor maneira. Ô Mauro, a gente estava falando, inclusive, esse modelo de remuneração acaba levantando algumas questões a respeito de conflito de interesse, né? Queria puxar esse gancho com você, porque vocês têm uma asset dentro do guarda-chuva, né? Vocês têm uma gestora ali dentro e eu queria entender se tem algum tipo de possibilidade ou se isso acaba trazendo algum tipo de conflito de interesse entre asset, entre assessoria, sobre distribuição dos produtos de outras gestoras. Existe essa percepção? Existe algum tipo de questionamento a respeito nesse sentido? Olha, eu vejo que zero, porque assim, a asset tem 2 pontos de avaliação muito importantes. É performance, né, e é custo. Né? Então, se a gente tiver performance e tiver um preço competitivo com o mercado, não tem por que ter conflito. Eu acho que o cliente possa ter até mais conforto de comprar um produto de uma asset que ele possa ter mais acesso, que ele possa entender melhor, possa ter acesso ao gestor, possa ter mais profundidade sobre como aquela asset atua, né? Mas ele vai poder comparar. Então, tem lá um fundo de liquidez diária. Qual que é a taxa que o mercado cobra um fundo de liquidez diária? Isso é muito simples de olhar. Entrando na plataforma, tu vai ver lá 5, 6 fundos mais
disponíveis, você vai poder comparar qual que é a performance desse fundo, né? Então, tem janela lá de 6, 12, 18, 24 meses, né? Esse fundo vem performando. Então, acho que isso importa muito mais do que uma asset ser ou não do grupo. Tem várias casas de investimento no Brasil que têm assets do grupo também. Eu acho que isso não impede o cliente. Eu acho que o cliente tem que olhar mais para a performance e para custo que ele paga em relação àquele tipo de ativo. É competitivo? É um preço que o mercado cobra, porque tem cada família de produto tem um tipo de cobrança, né? Um fundo de liquidez diária tem um perfil, multimercado, um fundo de renda variável, né? Um fundo de ações e tal. Então, cada um tem um perfil. Tem fundos que têm performance, tem fundos que não têm performance. Então, é muito do perfil do produto. Mas eu não vejo nenhum conflito de interesse, não. E eu acho que a asset, qualquer tipo de asset tem que estar preocupada é entregar resultado. Nosso fundo de liquidez diária, por exemplo, as últimas janelas, ele está em primeiro quartil lá, está entre os 5 melhores de entrega de resultado. Então, acho que é isso que o cliente tem que olhar, independente de aonde a asset pertence, de que grupo ela pertence ou não. Você falou que o resultado, obviamente, é muito importante e a gente sempre fala, né? O resultado acaba levando você para outros lugares e não é à toa que vocês se tornaram aí o maior escritório, inclusive com recursos sob gestão, né? E o que você está pensando para frente? Esses resultados, né, são sustentáveis? Dá para crescer ainda mais? Olhando para as estratégias que hoje estão dentro da gestora e também, né, da própria companhia, como que você avalia essa possibilidade, né, de continuar entregando o resultado para os clientes? Olha, eu vejo que assim, primeiro que o Brasil, independente do momento do mercado e quanto está o juro, acho que o CDI acaba sendo um norte interessante, né? Então, como eu olho se a minha carteira está rendendo bem, está entregando um resultado legal? Acho que o CDI é um parâmetro legal para a gente se basear, né? Então, se ela está performando muito próximo, igual ou acima do CDI, acho que ali a gente tem uma métrica. Se ela está performando muito abaixo, é um sinal de alerta. Ou de mudar os ativos que tem na carteira, ou até de uma reavaliação, né? Acho que isso é super válido. Mas assim, como a gente enxerga em relação à performance, tá? Eu acho que esse é um dos critérios que o cliente tem que olhar muito, né? Acho que essa questão do relacionamento que ele tem com a casa, essa questão se os produtos estão adequados ao seu perfil, né? Acho que a performance ela é importante. Uma coisa que eu vejo muito relevante e que eu acho que é muito importante para o brasileiro é muitas vezes a gente ter algumas janelas maiores, né? Então, o mercado americano, por exemplo, se compra ativos de mais de 30 anos, né? Então, no Brasil, se tu falar que vai vender um ativo com vencimento de 30 anos, é uma loucura, né? O cliente acha que tem que ter liquidez diária de toda a carteira, né? Então, muitas vezes, claro que muitas vezes o cliente vai precisar de um pedaço do seu patrimônio com liquidez diária, que é para o seu fluxo, né? Que é para, enfim, algum investimento de curto prazo que ele tenha. Mas muitas vezes, quando ele consegue alongar um pouquinho o prazo médio da carteira, essa rentabilidade possa fazer bastante diferença, sabe? Então, é muito do que o cliente possa olhar em relação a isso. Eu acho que esse ponto dos prazos de vencimento é algo super interessante. E também, muitas vezes, o cliente olhar essa questão de diversificação, né? Muitas vezes tem um ativo interessante e eu vou alocar todo o meu patrimônio, boa parte dele naquilo, né? Então, a gente acha que colocar todas as cestas, os produtos da mesma cesta não é o que faz sentido, né? Então, poder diversificar, poder olhar para outros perfis de produto. Tem produtos super interessantes que vêm surgindo no mercado. O mercado brasileiro tem se desenvolvendo também. Uma vez a gente comprava só ativo bancário, né? E achava que aquilo era a única opção. Então, entrada do mercado de crédito privado, fundos de private equity, por exemplo, que são produtos de mais longo tempo, mas normalmente entregam resultados interessantes se você decidiu por um bom gestor, por uma boa casa. Então, tem alternativas interessantes, sim. E eu acho que uma provocação válida é olhar um pouquinho para essa questão do prazo da carteira, né? Poder alongar um pouco, né? O prazo médio, digamos assim, acho que faz diferença na hora da rentabilidade. Uma coisa que você falou nessa resposta eu achei muito interessante foi a questão do relacionamento, né? Porque muitas vezes as pessoas têm uma conta numa corretora, não tem um assessor, não tem um contato direto e o dinheiro está lá. Isso também acaba ajudando na bancarização, que você tem o gerente do banco lá que dia e sim dia também está te ligando para saber o que você vai fazer com o seu dinheiro.
Como que vocês trabalham isso até para a construção, né, de confiança, de relacionamento, que acaba sendo essa questão muito importante? Você falou sobre um crescimento de comercial. Colocar o cliente para dentro é importante, mas o assessor ter essa relação, ser transparente e tudo mais também é importante. Como que vocês sustentam, né, esse relacionamento com os clientes? Acho que é muito importante ter uma régua de relacionamento clara, né? Então o cliente saber, e muitas vezes alinhada com ele, né? Tem cliente que fala todos os dias com o assessor e tem cliente que quer que ligue uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, né? Então é muito do perfil do cliente. Tem cliente, muito momento de vida, tem cliente que é empresário, que é médico, que está todo dia em atividade, e tem cliente que é aposentado, que adora o mercado, que quer estar conectado, quer saber das novidades todo dia, né? Então, assim, vai muito do perfil do cliente. Então, essa régua de relacionamento eu vejo que é algo muito importante de se criar, né? Comentei antes, a gente procura ter várias ações de relacionamento com o cliente, levando eventos, palestras para falar sobre produtos, falar sobre cenário, entendeu? Criando isso porque a gente vê que o brasileiro é muito carente, né? Sobre essa parte de produtos, essa parte técnica, de como investir, onde investir, o que fazer. Então a gente tem uma velocidade grande nas nossas praças, praticamente todos os meses a gente tem algum tipo de evento de relacionamento, então acho que esse é um ponto bem legal, que agrega valor a essa relação. E um pouco que tu comentou, né? O assessor de investimento ele é um pouco como um médico, né? A gente fala a analogia que ele é um médico do bolso do cliente, né? Então normalmente o médico tu vai gerando relacionamento e tem médicos que atendem gerações, né? E é um pouco do que a gente quer fazer. Tem clientes nossos que já estão pensando do dinheiro que vai ficar para os filhos, em sucessão, como eu faço isso de uma maneira inteligente, de uma maneira que não onere muito esse meu patrimônio, como eu blindo, porque cada cliente tem uma necessidade, tem um receio, digamos assim, né? Então toda essa parte a gente também trabalha muito para dar tranquilidade para o cliente, ele poder ter segurança assim, e poder ter esse relacionamento não só com o assessor, mas com a empresa de longo prazo, que eu acho que isso tem um valor imenso. Maravilha. Mauro, vou para mais um intervalo, daqui a pouquinho retomaremos a nossa conversa aqui com o sócio e CEO da Fami Capital, Mauro Silveira. Continue aí, BMC Business, volta já. Muito bem, estamos de volta aqui, BMC Business, com o Mauro Silveira, sócio e CEO da Fami Capital. Mauro, como grandes outros escritórios, né, a Fami cogitou no passado se tornar uma corretora, né, uma corretora de valores. Eu queria saber um pouquinho como que está essa ideia. Ela foi deixada de lado, foi abandonada? Pensam em voltar em algum momento com essa possibilidade de se tornar uma corretora e, obviamente, distribuir mais produtos ou mais serviços para o mercado? Perfeito. Assim, o ano passado teve essa ideia da corretora surgiu em 2021, né? Quando a XP entrou dentro das nossas operações como sócia, né? Então a gente tinha esse projeto de construir uma corretora juntos, né? E tinha uma resolução que trazia as regras do nosso mercado lá de 2013, ainda muito antiga, né? E tinha várias, como é que eu vou dizer, naquela época o mercado era diferente, né? As operações eram diferentes, muito menores, outro tipo de business, né? Isso mudou muito em 10 anos, né? E o ano passado essa resolução mudou e deu muito mais liberdade para esse formato dos escritórios de investimento, né? Então a gente realmente sentou na mesa, reavaliou isso, né? O que a gente ia poder fazer a mais com a corretora Light naquele momento, né? A gente era uma corretora vinculada à XP ainda, né? Era uma corretora que fazia a sua liquidação através da XP e a gente identificou que não tinha grandes ganhos, né? Então a gente decidiu, vamos continuar nesse formato. Essa ideia, como eu comentei antes, do ecossistema de poder ter várias empresas de serviços financeiros debaixo do mesmo guarda-chuva, antes não era viável, né? Isso passou a ser viável, né? Então hoje eu posso prestar vários tipos de serviço, por exemplo, ter a nossa asset, ter a nossa empresa de seguros e ter outras empresas ali que acoplam e entregam serviço financeiro para os nossos clientes. Passou a ser permitido, passou a ter esse formato e a gente decidiu por não dar andamento. Sentimos que o cliente poderia ter algum tipo de impacto, o cliente, no final da linha a gente faz muito forte esse relacionamento, mas tem a parte de tecnologia, tem a parte que a XP também nos atende de uma maneira muito completa, né, entendeu?
a gente decidiu seguir assim. Se em algum momento ali na frente a gente achar que o melhor caminho é voltar com esse movimento novamente, a gente está super aberto, entendeu, sabe? Mas naquele momento a gente enxergou que não fazia sentido para a companhia. Prova está que várias outras operações que tinham o mesmo formato também, na sequência, decidiram igual. A gente foi o primeiro a tomar essa decisão, mostrando que estava acertado o movimento, né? Pelo menos de curto, médio prazo ali, fazia sentido a gente se manter dentro da estrutura atual. E a gente enxerga que tem um longo caminho pela frente para poder crescer. E se em algum momento fizer sentido, acho que a gente tem essa parceria com a XP, que é muito bem-vinda, né? A XP é uma plataforma super importante para nós, nosso sócio também dentro da nossa operação, né? Nos atende de uma maneira muito especial, a gente está super contente. Mas se em algum momento isso mudar, a gente tem total liberdade para seguir voo solo, mas não é nossa cabeça de curto, médio prazo. Aí a nossa ideia é continuar dentro da estrutura atual, continuar crescendo, né? E acho que tem um gasto de energia muito grande também, né? Então a gente sempre foi muito forte no que a gente faz e se manter fazendo isso era importante para nós, né? E aí a gente pode agregar outras coisas, por exemplo, a parte de produtos exclusivos, né? A gente com frequência tem trazido alguns produtos exclusivos para os nossos clientes, algum perfil específico, muitas vezes algum produto regional, né? Então a gente tem trazido para os clientes, e os clientes têm gostado também, que era algo que a gente anteriormente não fazia. Então acho que abriu algumas portas que antes a gente não tinha e decidimos acelerar nesse formato atual. Estamos contentes, empresa dando resultado, crescendo esse ano. Então a gente enxerga que fez a escolha certa. É uma decisão acertada, né? Até por conta do gasto de energia, como você falou, né? Focar no que você é bom e o que você entrega acaba trazendo os melhores retornos, né? Verdade. Ô Mauro, né, pensando para frente agora, né? Você falou, deixei e abandonamos, pelo menos por hora, essa ideia. O que vem pela frente para a FAMI, né? O que vocês ainda têm de vontade, têm de interesse, têm de pensamento, focando, obviamente, na estrutura que vocês já têm e na entrega que vocês já fazem? O que os clientes, o que as pessoas podem esperar da FAMI nos próximos anos aí? Perfeito, assim, o que eu acho que é o nosso norte principal hoje, tá? A gente, primeiro, continuar crescendo, né? Acho que é um desejo de qualquer mercado, de qualquer setor, né? Mas a gente continuar entregando produtos de qualidade para o nosso cliente e cada vez uma gama maior. A gente tem algo na cabeça, Felipe, assim, o cliente cada vez mais ele quer aquele one-stop shop. Ele quer chegar num lugar, comprar tudo que ele tem, tudo que ele precisa, né? Ter um atendimento de qualidade e um preço competitivo. Né? Então a gente sempre fala isso, eu sempre reforço, a gente não precisa ser o mais barato, a gente precisa ser competitivo com o que a gente atua. Né? Então eu vejo que a gente vem conseguindo isso, vem conseguindo ganhar espaço com isso e cada vez plugar mais produtos que o nosso cliente consome, produtos financeiros que o nosso cliente consome dentro desse nosso ecossistema. Acho que tem uma gama de crescimento muito grande nisso. A parte de investimentos vai continuar crescendo, porque, como eu falei, ainda existe uma concentração muito grande nos bancos hoje. Eu continuo acreditando que o banco não é o melhor lugar do cliente investir. Acho que tem outros produtos que o banco oferece com qualidade, mas acho que a parte de investimentos, principalmente, a gente é muito melhor que os bancos. Né? Então, o cliente que passa a ter uma assessoria fora dos bancos, ele vê na hora que é outro tipo de atendimento, outro tipo de acesso. Né? Essa ideia também do cliente poder comparar. Então, assim, eu não tenho um produto que eu vendo. Né? Então, às vezes a gente comenta, quando tu vai no Itaú, ele não diz, não, compra o CDB do Bradesco que é melhor, né? Tá numa taxa melhor. Não, porque ele não tem. Né? Então, a gente é diferente. Quando o cliente quer comprar um CDB, eu devo ter lá 30 opções na plataforma de prazo, taxa, emissora, entendeu? Então ele pode escolher o que for melhor para ele. Eu vou levar algumas opções dentro do perfil dele. Então isso nos dá muita liberdade e autonomia junto do cliente, né? Então acho que isso a gente tem que continuar fazendo, é o que a gente faz bem e continuar crescendo esse portfólio de produtos, porque eu vejo que o cliente cada vez mais ele quer entrar num lugar e poder comprar tudo que ele precisa. A gente já tem a confiança dele principal, que é a parte de investimentos. A gente enxerga que é o principal, digamos assim, é a principal dor do cliente, né? Então, quando a gente tem a liquidez do cliente, a gente já tem, digamos, o topo da pirâmide de confiança e a gente poder atender ele de uma maneira mais completa, eu vejo que é um desafio e a gente vem conseguindo acessar isso e manter essa velocidade de crescimento, porque eu acho que tem muito potencial no mercado, os clientes vão investir fora dos bancos, né? Acho que é uma realidade que já aconteceu no mundo inteiro, não é algo diferente no Brasil, a gente não está, vai acontecer, não, vai acontecer isso independente da taxa de juros, né? Claro que às vezes o juro mais alto, o cliente fica mais acomodado, o juro baixo um pouquinho, o cliente fica mais
mais tendencioso a alguma mudança, mas acho que a gente cresceu independente do cenário e a ideia é continuar crescendo nessa velocidade. Mauro, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso BMC Business. Um prazer bater um papo contigo, conhecer um pouco mais sobre a Fami Capital. Obrigado mais uma vez e, por favor, se tiver a intenção e o interesse, deixe suas considerações finais aí, algum recado para os nossos telespectadores, por gentileza. Legal. Pô, foi um prazer, acho que vocês também estão crescendo muito no mercado, dar os parabéns aqui, acho que o Brasil precisa cada vez mais de veículos que levem uma comunicação de qualidade, um conteúdo de qualidade, e vejo que vocês estão fazendo isso com maestria, né? Acho que o recado final, acho que fica muito do cliente está muito preocupado com seus investimentos, né? Eu vejo que, em vez da gente fazer um marketing aqui e dizer, não, procure a Fami, eu acho que assim, procure cuidar bem dos seus investimentos, né? E procure ter uma assessoria. Eu vejo que o cliente não tem nenhuma perda em ter uma assessoria, sabe? Então, óbvio que a gente se sente super apto para atender o cliente de qualquer perfil. Então, às vezes o cliente, mas eu ainda não tenho dinheiro suficiente. Não importa, entendeu? Sabe? O cliente possa acessar a partir de qualquer tipo de ticket, né? E poder começar a investir. Até acho que quanto antes ele começar a investir, antes ele vai se sentir mais seguro, vai estar mais pronto e vai poder tomar as melhores decisões, né? Acho que essa é a principal provocação e se preocupem com isso, que o investimento é algo sério, é algo que a gente tem que tomar a decisão de ter uma relação de longo prazo com uma empresa, com um assessor, e a gente vê que a Fami vai continuar crescendo. Acho que é uma porta super importante para o cliente começar a investir. Nossa estrutura é super completa, estamos nas principais regiões do país. O cliente hoje pode comprar qualquer tipo de produto com a gente, de qualquer perfil, de qualquer idade, entendeu? Então tem pai que abre conta para o filho, que é recém-nascido, para começar a fazer. Quero que meu filho, quando tenha 18 anos, já tenha um dinheiro guardado, pode fazer com a gente, entendeu? Então, independente da idade, do perfil, do patrimônio, a gente possa ser uma opção para esse cliente começar a investir. O nosso time de assessoria super completo. A gente tem boa parte dos nossos assessores CFPs, por exemplo, que é uma certificação, é a melhor certificação, diria, hoje no mercado em relação à assessoria, né? Então, enfim, a provocação é essa. Avalie bem seus investimentos. Se não estiver bem assistido, procure uma assessoria especializada e com certeza a Fami vai poder abrir as portas e estar disponível para esse cliente. Maravilha. Mauro, obrigado mais uma vez. Prazer conversar contigo. Até uma próxima. Perfeito. Prazer. Até mais. Valeu. Falamos aqui com Mauro Silveira, sócio e CEO da Fami Capital. Obrigado você por acompanhar o episódio do BMC Business. Lembrando, um programa semanal você está acompanhando agora, nessa quarta-feira. Se você perdeu alguma parte do programa, não conseguiu acompanhar toda a entrevista, vai estar disponível na internet no canal do YouTube da BMC News. Semana que vem, a gente tem mais um encontro com grandes companhias, as maiores companhias do Brasil, conversando aqui diretamente com a gente no BMC Business e com você que está em casa aí tirando suas dúvidas, falando sobre modelo de negócios. Um abraço, até mais, tchau, tchau.